Quando falamos de tráfico de pessoas, geralmente a imagem que vem à cabeça é de uma caminhonete onde sequestram uma garota e a escravizam para trabalhos sexuais. O fato é que talvez isso já tenha acontecido no passado, mas vamos falar sobre o tráfico de pessoas atualmente no Japão. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Japão é um país muito seguro para o trabalho noturno, porque, veja, já contei isso em inúmeros vídeos, mas o que acontece? Existem justamente casos em que garotas caem em uma espécie de armadilha. A forma como geralmente costumam cair é através dos host clubs, que eu também já falei disso em vídeos, que, não vamos dizer que todos os host clubs têm esses vínculos com máfias. Mas é um padrão muito comum de que garotas muito jovens, normalmente de 18, 20 anos, vão a um host club. Elas acabam gostando de algum rapaz, mas às vezes dizem que o trabalho dos hosts é fazer as garotas gastarem muito e nem sempre elas têm esse dinheiro. Então dizem, vou te apresentar um trabalho. Elas acabam em prostíbulos, mesmo que inicialmente digam que trabalharão em cafés ou bares. O fato é que, na maioria dos casos, são prostíbulos comuns e normais, mas há casos em que levam as garotas para um lugar que no começo dizem que é um café, quando na verdade não tem nada a ver. E dizem para elas, olha, nós vamos te dar hospedagem, vamos te dar comida, mas é o seguinte, aqui o trabalho é assim. Uma garota tem que trabalhar das 12 horas do meio-dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte, ou coisas desse tipo. Ou seja, mais de 12 horas de trabalho e não tem dia de folga, é de segunda a segunda. Portanto, as garotas que caem nessas armadilhas geralmente costumam ser garotas muito ingênuas. Garotas com muito pouca informação, que não conhecem o mundo da vida noturna, que não sabem sobre preços. Ou seja, garotas muito desorientadas e talvez desesperadas com a questão do dinheiro. No início dizem que vão ganhar certo valor por cliente, mas o que acontece depois? Elas passam, trabalham um mês, o primeiro mês, e dizem, bom, esse é o seu salário. Quanto dão para ela? $50. O que acontece aqui? Não, é que, bom, tivemos que descontar a hospedagem, a comida, tudo isso que no começo, do qual não se falou. E o fato é que a gente diz para a garota, mas como pode ser que a comida seja tão cara? Bom, é o preço que temos. O que acontece? A garota está em um quarto chamado takoveia, que takoveia é como se chama, literalmente. A tradução seria algo como quarto de polvo, que serviria para descrever o que seriam polvos, que estão muito presos e tentam estender seus tentáculos, mas não conseguem, e causa esse desconforto e claustrofobia. Bom, é isso que se chamava de takoveia. Há lugares onde eram explorados operários trazidos de outros países, escravos chineses, coreanos, coisas do tipo, onde os colocavam em um lugar muito precário, com muita gente e pouco espaço. O fato é que a rotina dessas garotas é acordar, uma van vai buscá-las no takoveia, leva elas para o prostíbulo, trabalham muitas horas e depois as levam de volta para o takoveia. E claro, elas têm horários muito ruins, têm pouquíssimo tempo livre, ficam muito cansadas e por isso nem têm vontade de sair para comprar comida fora. Além disso, os takoveias costumam ficar em áreas com poucos 7-Eleven e supermercados. Os supermercados estão fechados nos horários em que elas não estão trabalhando e por isso acabam sofrendo esse abuso de ter que pagar uma grana alta. Por exemplo, um onigiri, que é um triângulo de arroz que custa $1, eles cobram $10. Ou seja, não faz sentido. E o fato é que as garotas acabam normalizando essa rotina, esse estilo de vida, esse tipo de trabalho. Exatamente, não faz sentido para nenhum ser humano. Por isso, as garotas que caem nessas armadilhas são muito poucas, mas elas existem. E há garotas que trabalham anos e anos e anos com isso, com essas formas, com essas máfias, porque aí sim são controladas por máfias e pelo host club, né? Os caras recebem uma comissão por levar uma garota e, dependendo do acordo, às vezes podem até receber uma comissão por cada cliente que a garota tiver. E a gente pensa, peraí, mas em que momento a garota foi embora? Bom, depende de cada garota.
Ela pode passar anos trabalhando nisso até que um dia percebe de alguma forma que não faz sentido o estilo de vida que está levando. E o que faz? Bom, ela desiste. Olha, dependendo do caso, às vezes não é fácil, mas basicamente as garotas podem largar o trabalho quando quiserem. O problema é que elas estão em uma situação em que vivem muito mal e acabam normalizando absolutamente tudo, como se tudo fosse muito normal para elas. E às vezes, quando dividem o quarto com outras garotas que estão na mesma situação, elas acham tudo ainda mais normal, como se não fossem as únicas que estão acompanhadas. Pensamos, quando a garota sai do lugar, ela denuncia à polícia. Na realidade, não fazem isso. Por quê? Por questões de medo. Primeiro, elas acabam percebendo que estavam lidando com uma máfia, e isso implica medo. E por outro lado, é muito complicado fazer a denúncia, além de você poder sentir vergonha, tudo isso, mas o fato é que ninguém as obrigou a trabalhar com isso. Ou seja, eles ofereceram o trabalho, ofereceram moradia, salário, o que cobram por um triangulinho de arroz já é questão deles. E o Japão é justamente um país que está muito mal com a questão de sindicatos, exploração trabalhista, o que é certo, o que é errado. Ou seja, no Japão você pode trabalhar em situações muito ruins e às vezes não pode fazer denúncia, porque não existe. Não existe um verdadeiro apoio aos operários, à classe trabalhadora, e por esse lado as empresas muitas vezes acabam ganhando. E se são empresas assim, controladas pela máfia, a gente não sabe se está tudo combinado, se não está, se está combinado com a polícia, se eles têm conexões. Mas olha, é óbvio que esses lugares são muito bem assessorados por advogados, tudo questão legal, para que a garota, se quiser ir embora, que vá enquanto estiver viva. No fim, ela não vai poder trabalhar lá até os 50, uma hora vai ter que sair. A ideia não é matar ninguém e por isso eles tentam sair limpos de tudo isso. Agora estamos em uma área de Love Hotels, tem aluguel gratuito de cosplay. Veja, a gente fala tantos hotéis, e pensa que as pessoas vêm em casal, mas não, esses lugares na maioria das vezes não são para vir em casal. Sim, você pode vir com sua parceira, obviamente, mas a região é famosa por ser um lugar onde trabalham muitas garotas de delivery, né? Encontros em hotel, mas olhem os quartos de hotel, são todos muito bonitos, às vezes você encontra temáticos, coisas desse tipo, mas a maioria é assim, decoração normal, bonita. Na cama, na entrada, bom, não tem imagens de banheiras. Mas esse bairro, por exemplo, está cheio de hotéis e é uma área que realmente você procura por sites onde há delivery de garotas. O encontro acontece em um hotel e tudo é combinado online. Mas isso sim, aqui é um labirinto de hotéis. Tem por todos os lados, andando por aqui e por ali, e muitas das garotas que andam por essa área também são garotas que trabalham. Quanto custa short, tempo curto? 3.300 ienes por 1h30, que seriam uns 25 dólares mais ou menos, e 6.300, mas vamos ao que interessa, né? O que muita gente pode querer saber, o que acontece se uma estrangeira quiser trabalhar nisso tudo, nesse tipo de área? O fato é que já fui contatado 2 vezes por pessoas que queriam trabalhar como acompanhante aqui no Japão e ambas tinham medo de acabar se envolvendo com máfias. Mas por quê? O que acontece? Que há uns 15, 20 anos atrás houve um caso que ficou bastante conhecido, de uma colombiana que foi sequestrada pela Yakuza e que foi trancada, confinada, que tinha que trabalhar sem receber nenhum salário, estava completamente sequestrada e trabalhando de forma forçada, e da qual a garota foi salva por um cliente, né? Ela tinha um cliente frequente que a ajudou a escapar. E aí, bom, ela pôde contar sua história. Ou, por exemplo, em séries como O Diretor Nu, na primeira temporada, que se passa nos anos 80, há cenas em que mostram Kabukicho, na zona vermelha de Tóquio, naquela época. E havia lugares onde se viam garotas enjauladas, basicamente completamente sequestradas como animais. E sim, é claro, isso acontecia, mas hoje em dia já não é tão comum. Primeiro porque as máfias estão perdendo muito poder. Por outro lado, veja, é muito menos arriscado e muito mais fácil ter um estabelecimento de serviços sexuais.
que esteja tudo em ordem. Veja, já sabemos que a prostituição é ilegal. Tudo isso já contei, mas usam muitas brechas legais para exercer esses trabalhos e isso é totalmente normalizado. Enfim, dá para fazer de forma limpa e ganhar bem do mesmo jeito, né? Mas o fato é que uma garota que tenha vontade de trabalhar com isso no Japão, sendo estrangeira, é muito difícil que caia nas mãos das máfias. Porque, primeiro de tudo, a garota sabe quanto deveria ganhar. Olha, oferecerem hospedagem, alguma garota ingênua talvez até possa cair nisso, mas os lugares desse tipo de serviço não têm por que estar te oferecendo moradia. E além disso, geralmente são garotas que já têm experiência, sabem quanto podem cobrar, sabem mais ou menos como funciona um pouco esse mundo, né? Repito, as garotas que caem nesse tipo de armadilha são garotas ingênuas, desinformadas, desorientadas, ok? Onde isso ainda pode acontecer hoje em dia é com mulheres do Sudeste Asiático, garotas do Vietnã, das Filipinas, da Tailândia, e o fato é que com elas, sim, elas são recrutadas pelas máfias em seus países, dizem que vão ter um trabalho no Japão, levam elas para lá e acabam caindo nessas armadilhas. Garotas que não sabem o idioma ficam completamente perdidas e desorientadas. Por mais que tenham experiência, estão em um lugar completamente desconhecido e já sendo guiadas por outras pessoas que justamente trabalham para as máfias. E claro, aí a garota não tem escapatória, não entende de números, não sabe absolutamente nada, só dizem para ela trabalhar e pronto. Quanto ela vai receber? Pouco ou nada. Porque claro, não, o fato é que ela nem saberia como escapar. Passar uma noite aqui custa 5.200 ienes, ou seja, são cerca de 35 dólares para passar uma noite aqui. Por isso também tem gente que vem e às vezes se hospeda em motéis, porque acaba sendo mais barato do que um hotel comum. Revistas de serviços, imagino eu. Olha, lista de hotéis, isso aqui é uma das recomendações. Sim, isso é toda a região de Ugisu-Ugisudani, onde estamos agora, do bairro ao lado, Shinjuku e de outras áreas. Sim, tudo. Revista com anúncios de lugares de senhoras mais velhas, de 46 anos, de 55, de uma senhora de 70 anos, uma loucura. Uma senhora de 70 anos, entre parênteses, é a idade. Sempre colocam assim, né, com a idade entre parênteses, para quem procura senhoras maduras. Mas 70 anos, cara. O quê? Bom, 33 anos, 40. Vamos ver. Esse aqui que tem formato de jornalzão também. Caramba. Cheio de fotos de mulheres entre 40 e 60 anos. Sim. Bom, pelo que vejo, esse bairro é muito voltado para mulheres maduras. São os serviços que existem por aqui, por essa região. Agora que percebo, as pessoas que entravam e saíam do hotel eram mulheres não muito jovens e não no seu melhor estado físico. Bar Takumi. Meio que provavelmente isso vai melhorar depois, mas por enquanto dá um pouco de medo. Nem dá muita vontade de entrar. Vai, entra. Mas tudo bem? Sim, vamos ver, não vai acontecer nada. Mas de dia é muito assustador. É um lugar abandonado. Parece totalmente abandonado. Eu adoro porque é a área dos hotéis, cheia de hotéis. E tem um parque. E que deve ter morador de rua por aí. E um brinquedo para crianças que, não sei, eu acho que não é tão... Não acho que tenha muitas famílias que tragam as crianças para brincar nesse parquinho. Já falei, é um país seguro para mulheres trabalharem nisso, irmão. Se alguns se lembram, há uns 2 anos entrevistei uma amiga que trabalhou com isso. E ela me dizia justamente que fora do Japão não trabalharia com esse tipo de coisa, porque aqui realmente se sente segura. Mas veja, sempre vai ter o outro lado da moeda, em que acontecem situações completamente diferentes, né? O que é isso? É um salão de festas ou o quê? Mas que linda que está o quarto. Tem mais estilo, né? Não, mas tem muito mármore, tudo decorado, luzes. Bom, para mim está bom. Meme rende pra caramba. Quer dizer, parece que aqui tem karaokê. Sim, às vezes tem karaokê. Mas beleza, a gente se vê na próxima. Um abraço para você, para sua família, para o seu bichinho de estimação e para o babaca do seu vizinho. Tchau!